Ai, gente, vocês também têm insônia? Na verdade, não é insônia, né? Quando você fica assistindo série até de noite, é falta de organização de horário, né? Tô assim. Vamos começar? Hoje é aula de revisão e a gente vai revisar esse volume que estamos aí, né? Prof. Rafa, nossa, parece que tá tudo amassado, mas eu passei. Gente, deixando esses detalhes de lado, o volume 1, que é o que a gente vai focar hoje, ele tem 3 capítulos, tá? E por isso eu vou dividir essa aula em 3 partes, beleza? Primeira parte começa lá na página 2, Brasil, formação e organização territorial, tá? Nesse capítulo é importante a gente ter a seguinte noção, tá? Compreender a formação e organização do território brasileiro, com extensão, localização, tá? Então, entender que ele é muito grande, de norte a sul e tudo mais. 2. Conhecer os tratados internacionais e atividades econômicas que impulsionaram a formação territorial brasileira. E 3, entender a regionalização e organização, tá, do território a partir aí do século XXI. Então, sobre extensão e localização, peço que vocês deem uma olhada lá no mapa da página 5, porque esse mapa evidencia, ele vai aparecer na minha cara aí, tá, gente? Ele evidencia algumas coisas. A primeira coisa, que o Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, ele está a oeste do meridiano de Greenwich. O 2, ele situa-se predominantemente no hemisfério sul, tá? Cerca de 93% da área. Dentro daquilo que são consideradas linhas importantes, né, no globo, dentro do Brasil passa a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E a gente tem ali, de norte a sul, uma extensão de 4.300 e alguma coisa, que agora eu esqueci, de leste a oeste também 4.300 e alguma coisa. Beleza? Outra coisa que eu destaquei para vocês no início do trabalho com esse capítulo, que começa lá na página 2, é conhecer os principais tratados internacionais e atividades econômicas, tá? Para esse assunto, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas imagens, tá? Então, tem lá na página 10, tem outra na página 12, eu vou colocar aí na frente, tá? Na página 10, gente, a figura da esquerda é uma representação cartográfica com o Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, e o Tratado de Madrid, que é de 1750. O Tratado de Tordesilhas, que é o mais antigo, definiu o que era o domínio português, e o de Madrid ampliou isso, tá? Essa ampliação de cerca de 256 anos, né, antes disso, teve uma organização de colonização bem estabelecida ao longo da costa, e a partir de 1534 tem as capitanias hereditárias, né, que eram doados para aqueles nobres portugueses com a missão de desenvolver aquela região. E na página 12, a gente tem as fronteiras estabelecidas, né, definidas pelo Barão do Rio Branco. O Barão de Rio Branco foi muito importante na definição das nossas fronteiras, tá, gente? E desde os acordos que ele fez, que estão aí historicamente organizados dentro do mapa, quase não mudaram as nossas fronteiras depois disso. Então, de maneira sucinta até, os acordos deles definiram as fronteiras com a Argentina, com a Guiana Francesa, com a Bolívia, com o Equador, com a Guiana Francesa, com a Venezuela, com o Suriname, que é da Holanda, né? A Colômbia e, por fim, o do Uruguai. Então, esse cara aí, ele meio que definiu aquilo que nós seríamos como delimitação de país. E daí, depois dessa definição, a gente tem uma organização interna que é nosso. Cada país adota uma forma de regionalização e tudo mais,
mas nós temos hoje principalmente duas formas de regionalização. Lembrando que regionalizar é agrupar por coisas semelhantes, tá? Então, eu posso agrupar de acordo com o clima, de acordo com a vegetação, que a gente está vendo lá dos domínios, mas eu posso por características culturais e econômicas também, tá? Então, a regionalização hoje, muito influenciada pelas atividades econômicas e por características em comum, mais utilizada é a do IBGE, que divide em 5 regiões. Região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região Sudeste e Região Sul, beleza? Mas existem outras e uma que tá aí no livro para vocês é a de geoeconômicas, que foi proposta, né, por um geógrafo na década de 60, o Geiger. Eu não tenho certeza se eu falo o nome dele certo, mas ele não é o Crush, então não tem problema. E o Geiger, ele propõe as geoeconômicas, né, de regionalização, que vai estar mais ligada à cultura e que não obedece à definição e delimitação dos estados, das unidades federativas. Ela leva em consideração outras coisas. Então, foi isso que vocês viram nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, tá? Ciclos econômicos, atividades econômicas, a gente tem desde a cana-de-açúcar, gente, a gente tem do café, o começo da industrialização, os períodos de crise, enfim, tudo isso foi moldando essa nossa organização e formação político-histórica do país. Beleza? Então, essa é a primeira parte, tá? Os exercícios eu vou passar só lá no final. Bom, aí eu falei para vocês que eu ia dividir em partes, né? A primeira parte foi aquela referente ao primeiro capítulo. A segunda parte começa ali na página 20, tá? Do capítulo Aspectos Naturais, Geologia, Relevo e Hidrografia. E foi nesse capítulo que a gente começou essas aulas, tá? Eu quero retomar com vocês 3 imagens, antes de entrar naquilo que nós começamos aqui. Então, na página 21 do livro de vocês, a gente tem a localização do Brasil dentro da placa sul-americana, da placa tectônica, né? É importante ver o entendimento de onde a gente está, porque a gente entende melhor a disponibilização de jazidas minerais, de formas de relevo e, inclusive, né, o motivo de termos pouca atividade sísmica no nosso país, que possui, mas possui pouco, tá? Na página 22, a gente tem um mapa com as estruturas geológicas predominantes no país, sendo elas os escudos, os crátons, os dobramentos antigos e as bacias sedimentares, tá? Sendo que os crátons são bem antigos, tá? Cada uma dessas, da definição de o que é cráton, o que é bacia sedimentar, tá na página 23, tá? Ainda na página 23, a gente tem um mapa dispondo as nossas jazidas minerais. E se vocês contarem as coisinhas ali, porque eu dei uma contada, vocês vão ver que nós temos um destaque principalmente com petróleo e estanho, tá? E calcário também. Calcário. Se eu errei, eu arrumo aí, tá? Aí, lembrando que relevo é basicamente as formas da superfície terrestre, foi aí que o Thiago começou com vocês mostrando um mapa do Jurandir Ross, tá? Esse mapa vai mostrar as bacias sedimentares, vai mostrar os planaltos e tudo mais, mas basicamente vai trabalhar com 3 formas de relevo: planalto, planície e depressão. Planalto são relevos ondulados, com bordas irregulares. Planícies são a que a gente menos tem no país, que são as planícies continentais ou litorâneas, né, que vão estar ao redor
dos rios ou perto dos mares, e as depressões, que são um relevo com muita erosão. Às vezes faltam as palavras. E daí, gente, depois disso, o livro traz para vocês hidrografia, essa coisa aí que estuda as águas, tá? Que também vou colocar aí algumas imagens para vocês. A gente tem o mar territorial, né, uma zona econômica exclusiva, faz parte das águas judiciais brasileiras, ou seja, está sob o controle do Brasil, tá? É uma área com bastante recursos naturais e que é chamada de Amazônia Azul por conta disso, por conta da biodiversidade que tem lá. A segunda imagem, a imagem do meio, é uma representação cartográfica das águas subterrâneas, ou seja, dos nossos aquíferos, que é a segunda forma aí que a gente está vendo. Esse aquífero, ele é formado de acordo com as características geológicas, uma vez que nem todas as rochas armazenam água, né? E a imagem da direita representa as bacias hidrográficas, que são as áreas de drenagem ou escoamento das águas pluviais, né? Que vão abastecer os rios principais e os seus tributários. O tamanho é definido pelo relevo da bacia, né? E a água percorre pelo interior do continente até chegar a um lago, a um rio ou a um oceano. Ao mesmo tempo, a gente tem barreiras naturais que condicionam e determinam esse caminho também, tá? Quais são as características de cada um? Não faz sentido eu ficar falando aqui no vídeo, senão vai ficar gigantesco, né? Mas vocês têm aí, ao longo do capítulo, a definição de cada uma delas, beleza? Aqui a gente acaba a segunda parte do vídeo, tá? E daí, meus queridos, a terceira parte, aspectos naturais, clima e vegetação, vocês tiveram uma parte com o professor Thiago e uma parte comigo, tá? Foi comigo que esse volume acabou. O que é importante a gente pensar nesse capítulo? Se a gente consegue identificar os fatores que interferem nos climas do Brasil. Então, primeiro, quais são esses fatores? Identificar eles. São altitude, maritimidade, continentalidade, relevo, tá? Então, distribuição de serras, de planaltos e de planícies. Tem aquela imagem da Serra da Borborema e tal. E as massas de ar e a latitude. Tudo isso influencia no clima, tá? Aí, essa unidade também quer que vocês entendam um pouco os climas que existem no Brasil. Quais são os tipos de clima? A classificação apresentada aí é do José Bueno Conte e ele vai apresentar, ele vai designar 6 áreas gerais de clima no Brasil, tá? Vai aparecer a carinha dele aí, mas todas as características desses tipos de clima estão entre a página 41 e 44, tá? Então eu recomendo que vocês revisitem essas páginas para ver as características. E 3 e 4, que eu vou juntar, é entender os impactos, quais são as vegetações e os grupos de vegetação que nós temos e também o impacto do homem nesses domínios, tá? Então, essa já é um momento que eu estava com vocês, lembrando, né, do mapeamento do Aziz Crush. Domínios é uma forma de regionalizar o país pensando em características naturais do território. Nesse caso, nós temos os seguintes domínios estabelecidos pelo Crush: amazônico, cerrado, pradarias, araucárias, mares de morro, caatinga e áreas de transição. Nós passamos, né, fomos transitando um pouco com esses domínios e já fomos trazendo algumas informações sobre como o ser humano tem trabalhado em cima desses locais. Assim como das áreas de transição, e a gente tem visto que, infelizmente, eles não têm preservado por demais, tá? Características estão descritas ali em todos. A gente não vai fazer isso, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, vocês não vão assistir e é só voltar,
tá? No vídeo da semana passada. E daí agora eu vou passar exercício e não briguem comigo, tá? Porque tem alguns. Todos os exercícios são do livro de atividades, do caderno de atividades, beleza? Então, eu peguei alguns exercícios que eu julguei ideais, tá? Pra gente revisar esse livro, o volume 1. Então, talvez alguns professores já tenham passado antes, quando vocês estavam na escola. Então, se vocês verem que eu pedi um que eles já pediram, pode deixar de lado, só corrige depois. Então, antes de passar eles, eu quero destacar uma coisa. As páginas 2, 11, 12, 13, 20, 21 e 22 são ótimas para ajudar vocês a estudar, e isso tudo do caderno de atividade, tá? Porque elas são resumos, então ajuda. E dos exercícios, vou escrever aqui, mas assim, da página 3, exercício 1 e 2. Da página 10, exercício 10. Da 13, o exercício 1. Da 14, o exercício 3. Da 19, o exercício 11. Da 23, o 1 e o 2. Da 25, o exercício 8. E da 27, o exercício 10. Não é muita coisa, tá? São 10. Eu passava 10 exercícios para os meus alunos. Talvez por isso eles não gostassem muito de mim às vezes, né? Mas, enfim... É isso, beleza? Beijo, tchau, fica em casa, passa álcool em gel.